Bem-vindos ao canal Gênio Empreendedor. Meu nome é Márcia e hoje vamos conhecer a história do homem mais rico do mundo, responsável por desbancar Elon Musk, após as ações da Tesla despencarem. Mas antes, se inscreva no nosso canal, pois temos muitos conteúdos legais para você. Bernard Jean Etienne Arnault nasceu em Roubaix, na França, próximo à fronteira com a Bélgica, no dia 5 de março de 1949. Em 1973, casou-se com Anne de Wavrin, com quem teve 2 filhos, Antoine e Delphine. Separou-se de Anne em 1990. Um ano mais tarde, casou-se com Hélène Mercier, uma pianista canadense com quem teve 3 filhos, Alexandre, Frédéric e Jean. Arnault mora em Paris, na França, em uma de suas mansões. Entre seus bens luxuosos, possui iates, jatinhos particulares e até uma ilha particular nas Bahamas. Seu patrimônio em 2022 foi avaliado pela revista Forbes em 188 bilhões de dólares, ultrapassando Elon Musk, que atualmente possui cerca de 178 bilhões de dólares. Hoje, com 73 anos de idade, Arnault é presidente e diretor executivo da LVMH, Louis Vuitton Moet Tennessee, uma holding francesa especializada nas marcas mais luxuosas do mundo, sendo uma delas a famosíssima Louis Vuitton e a Dior. Arnault veio de uma família de pequenos industriais. Quando pequeno, foi criado pela avó, após seu avô falecer, ficando próximo aos seus pais, que moravam do outro lado da rua. Sua avó era a principal acionista das empresas da família. Concluiu seus estudos secundários entre as cidades de Roubaix e Lille, uma cidade próxima, e ingressou mais tarde na Escola Politécnica, uma das mais antigas e prestigiadas escolas de engenharia da França, com o objetivo de contribuir nos negócios de construção de sua família. Após se formar, ingressou na carreira pública como engenheiro, iniciando-a na empresa Ferret-Savinel, empresa que pertencia à sua família. Sua ascensão foi notória, sendo promovido a diretor de construção aos 25 anos. 3 anos mais tarde, tornou-se diretor-geral e, em 1978, aos 29 anos, já era presidente da empresa. Aos 32 anos, em 1981, com a chegada ao poder dos políticos de esquerda na França, nomeadamente comunistas, acreditando que a vida dos empreendedores no país seria mais difícil, foi embora viver nos Estados Unidos, para tentar a sorte nos negócios imobiliários americanos, onde permaneceu por 3 anos e tentou implantar uma filial dos negócios de sua família no país americano, especializada em imóveis de férias na Flórida, construindo um condomínio em Palm Beach, porém não teve muita sorte nos negócios. Um fato curioso: em uma corrida de táxi em Nova York, ele perguntou ao motorista se ele conhecia o presidente da França, Georges Pompidou. O taxista lhe disse: "Não, mas eu conheço Christian Dior", plantando assim uma semente no coração de Arnault, que mais tarde cresceria com a LVMH. Em 1984, começou a tratar do regresso à França, e a reentrada no mundo dos negócios foi feita através da Boursac Saint-Frères, quando ele soube que o governo estava procurando alguém para assumir o grupo que estava passando por dificuldades, um conglomerado têxtil especializado em tecelagem de estopa.
e detinha a posse da conhecida e tão admirada por Arnault, a Dior, casa de moda de luxo francesa que havia entrado em colapso e foi assumida pelo governo. Arnault atraiu investidores que injetaram na empresa cerca de 45 milhões de dólares e também 15 milhões de dólares vindos de sua família, dando assim início à sua vida empresarial de sucesso e adquirindo anos mais tarde várias empresas em diversos ramos de mercado, geralmente empresas que estavam em dificuldades e precisavam de uma reestruturação. Seus métodos deram início a uma nova fase de empreendedorismo na França. Após assumir o grupo Boussac, foi apelidado pela imprensa de Exterminador do Futuro e Predador, pois demitiu cerca de 9 mil trabalhadores, entre eles grandes executivos, e vendeu grande parte das fábricas, restando apenas a Christian Dior e a loja Le Bon Marché. E cancelou diversas licenças de empresas que produziam itens da marca Dior, tomando o controle total da produção, da distribuição e do marketing da empresa. Assim, em 1984, assumiu a presidência da Direção-Geral das Empresas Financière Agache S.A. e Dior, reorganizando o grupo Financière Agache, apostando uma estratégia de aposta nas marcas mais famosas, escolhendo a Christian Dior para dar visão a essa estratégia, lançando uma marca própria de alta costura, juntamente com o estilista Christian Lacroix. Alguns anos depois, adquiriu também a Moet & Krug, empresa de champanhe, e a Casa Tennessee, empresa produtora de conhaque. Em 1989, tornou-se o principal acionista e presidente do grupo LVMH, Louis Vuitton Moet Tennessee, criando o primeiro grupo mundial do setor de artigos de luxo. Mais tarde, tornou-se o presidente do Conselho de Administração do Grupo Arnault S.A. e da Companhia Financeira do Norte, e através das suas holdings familiares, fez diversos outros investimentos fora do país. Ao longo dos anos, a LVMH adquiriu grandes marcas de prestígio, entre elas a Givenchy e Sephora. E em 1997, estreou nos grupos de bilionários, segundo a revista Forbes. Em julho de 2008, foi considerado pela revista Forbes como o maior acionista do Carrefour, rede internacional de hipermercados da França. No ano de 2010, a LVMH adquiriu cerca de 17% de participação da empresa Hermès Paris, uma empresa familiar, sua principal rival, tornando-se o maior acionista externo da companhia. Em 2014, Arnault e Patrick Thomas, presidente da Hermès, chegaram a um acordo e Arnault vendeu suas ações e não tentou mais novas investidas pela participação na empresa. Arnault, sendo um visionário investidor, fez alguns investimentos na área de tecnologia, entre elas a Netflix, serviço online de streaming norte-americano por assinatura, a Airbnb, uma empresa revolucionária no mercado de hospedagens, e o Spotify, que é um serviço de streaming de música, vídeos e podcasts. É detentor também de grandes marcas dos mais diversos ramos de mercado, Le Etienne, jornal diário financeiro francês, e grandes nomes da rede hoteleira de luxo, como o Cheval Blanc Courchevel, um hotel nos Alpes suíços, o Bulgari Hotel localizado em Londres
e em 2018 adquiriu ações da empresa britânica Belmond, dona do Copacabana Palace Hotel no Rio de Janeiro, do Hotel Cipriani em Veneza, entre muitos outros, detentora também de muitos trens, cruzeiros e restaurantes em diversos países. Em agosto de 2013, fez um pedido de naturalização à Bélgica, o que causou ainda mais desconforto entre ele e seus compatriotas, que já o consideravam antipático e soberbo, causando cada vez menos aceitação em seu país. Tentando fugir assim de uma taxação que estava sendo aplicada entre os mais ricos da França. Devido à grande repercussão na mídia, ele voltou atrás com o pedido, desistindo dessa investida. Em 2014, a LVMH inaugurou a Fundação Louis Vuitton, um espaço de arte contemporânea com 11 galerias, unindo o útil ao agradável, pois Arnault é um admirador e colecionador de artes e, pela lei do país, o governo concede isenções fiscais para empresas que investem no mercado de artes. No ano de 2019, foi classificado como a quarta pessoa mais rica do mundo, com 100,4 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Em 2020, a LVMH adquire a Tiffany, joalheria de luxo com 185 anos de existência, em um acordo de um total de 160 bilhões de dólares. Em maio de 2021, chegou ao primeiro lugar como a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em 186,3 bilhões de dólares, ultrapassando Jeff Bezos, que foi CEO e presidente da Amazon e fundador da Blue Origin, uma empresa espacial responsável por levar as pessoas para o espaço, e Elon Musk, diretor técnico da SpaceX e CEO e fundador da empresa Tesla, empresa automotiva de carros elétricos e de armazenamento de energia. Em 2021, a LVMH possuía 75 marcas renomadas, em uma rede de varejo de 5.500 lojas em todo o mundo, 175 mil funcionários e uma receita de 64,2 milhões de euros. Bernard Arnault, hoje o homem mais rico do mundo, um visionário do ramo da construção que abriu um grande leque de negócios, ajudando outras empresas a se reestruturar, sempre buscando a maior qualidade em seus produtos, tornando-o um grande empresário forjado em dificuldades, fracassos e rivalidades, porém com muitos acertos, grandes aquisições, uma administração com braço forte e uma abordagem à moda americana, que o levou a conquistar o mundo dos negócios e uma fortuna bilionária. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like e queremos saber a sua opinião e sugestões. Obrigada por assistir até o final e até o próximo Gênio Empreendedor.